Um dos princípios fundamentais do Espiritismo é a existência de um plano não físico chamado mundo espiritual. Este plano interfere no nosso mundo. A capacidade de perceber esta interferência chama-se mediunidade. Hoje, Dona Isabel fala sobre a mediunidade na infância. São as crianças que veem e ouvem os espíritos. A maioria não compreende. Os pais se assustam. Dona Isabel ensina como lidar com isto. Você vai ver também o depoimento de Adriana, mãe de uma menina de 2 anos que viveu esta experiência. É criança, mas é um espírito experimentado, vivido. Deixou amigos e deixou inimigos nos planos espirituais. Então, a criança vê o obsessor, participa do trabalho dele, e fica amedrontado ou fica feliz, conforme a companhia, né? No caso aí, fica infeliz, sofre, tem medo. Eu recebi um pedido pelo telefone. Assim, a criança não queria dormir sozinha, alguém tinha que dormir com ela, e que tem medo, e fala, e a família não é espírita, não entende, não sabe por que ele tem medo. Às vezes os pais ficam até pressionam um pouco, ficam dando essas ideias psicológicas por aí. Escutou conversa, viu televisão, mas a criança está vendo e está sentindo a opressão do obsessor. Então, ele percebe e ele registra por todos os sentidos, que são próprios do espírito. E quando as crianças contam que estão vendo espíritos? Quando é só mediunidade, é diferente. A criança não sofre tanto. Ela fala que está vendo, mas não é amedrontada, às vezes brinca com aquele espírito, chama de companheiro, faz amizade com ele. Aí não é obsessão, é evidência mesmo, para chamar a atenção dos pais, para provar a presença de espíritos, não é obsessão. Acompanhe agora o caso de Anne, uma menina de 2 anos que via os espíritos. Adriana, o que aconteceu com a Anne? Dani, quando ela fez 2 anos, ela começou a registrar a presença de um espírito. Mas como é que era esse espírito? Olha, foi muito interessante. Um dia pela manhã, quando eu fui, ela acordou naquela carinho da manhã, aí ela me perguntou: mãe, por que aquela menininha fica ali na porta do quarto da Anne? Eu falei com ela: mas tem uma menininha ali? Ela falou assim: tem uma menininha ali. E eu, tentando entender quem era a menininha e o jeitinho dela, perguntei: ela é bonitinha, menininha? Aí ela me respondeu: não, ela é bava, mordeu o pé da Anne. E eu falei, entendi que não era uma presença que deixava ela tranquila. Aí eu falei com ela: filhinha, vamos pedir a Jesus amigo então, para encaminhar a menininha para a casinha dela e deixar aqui na casinha da Anne só os amigos da Anne. Ela ficou um pouco mais tranquila, mas daí para frente sempre ela dizia ver a menininha. Mas você acha que não pode? Você não acha que pode ser imaginação dela? Olha, sinceramente, em nenhum momento eu pensei que fosse. Eu entendi perfeitamente que ela estava registrando a presença de um espírito. Foi tudo muito natural, tudo assim, muito verdadeiro. Ela via uma menininha. E como é que ela reagia à presença dessa menininha aqui na sua casa? Ela tinha medo da menininha. A menininha assustava ela. Então, toda vez que ela falava na menininha, ela ficava meio ressabiada, por perto da gente. Ela tinha medo da menininha. E como é que você foi conduzindo essa situação? Olha, uma vez eu cheguei à noite em casa, estávamos só nós duas. Então, assim que eu abri a porta de casa, antes mesmo de eu acender a luz, ela me disse: mãe, a menininha está aqui. E ficou apavorada, agarrada comigo, não quis entrar no quarto dela de forma alguma, que ela falou que a menininha estava lá no quarto dela, ela tinha visto a menininha entrar, e ficou comigo na cama,
E eu tentando distrair, ao mesmo tempo vibrando, fazendo prece, pedindo a Jesus para acalmar a Anne, me sentindo de uma certa forma impotente, porque eu não via a menininha, mas eu sabia que ela estava ali. E passei a registrar a presença da menininha também. De que forma? Eu senti um mal-estar, uma angústia, e a Anne agarrada comigo, falando que queria ficar escondidinha atrás de mim, não saía do meu lado. E aquela angústia foi aumentando em mim também. Eu falei, eu preciso tomar uma atitude. E qual foi a atitude que você tomou? Olha, eu telefonei para Dona Isabel. Liguei para ela, contei para ela o que estava acontecendo e pedi ajuda a ela. Pedi para ela vibrar, porque a Anne estava muito apavorada e eu também estava registrando a presença do espírito. Aí ela me falou assim, chama a Anne no telefone. Aí conversou com a Anne no telefone. A Anne prestou atenção em tudo que ela falou. Depois ela conversou comigo e falou, olha, eu disse a ela que eu vou trazer a menininha aqui para minha casa, para ela ficar tranquila, que ela pode dormir tranquila, que eu vou trazer a menininha para cá. A menininha não vai ficar mais aí. E o que aconteceu a partir desse momento? Olha, a Anne me contou, eu perguntei, Anne, o que foi que a avó Isabel, que ela chama a Isabel de avó Isabel, o que foi que a avó Isabel te falou? Ela falou assim, que a menininha vai lá para a casa dela, ela vai chamar a menininha para lá. E aí ela foi acalmando, eu fui entretendo ela com outras coisas, um brinquedinho, liguei a televisão, que até então nem a televisão ela não queria que ligasse. E aí depois de uns minutinhos eu falei, filhinha, agora vamos lá pro seu quarto para dormir, para sua caminha. Falou, mãe, a menininha tá lá, mãe. Eu falei assim, não tá, a avó Isabel não falou que a menininha foi para casa dela? Aí ela lembrou e veio pro meu colo. Quando nós entramos no quarto, ela olhou o quarto nos 4 cantos, checou e falou, mãe, a menininha foi para casa da avó Isabel. E foi uma coisa linda, porque ela teve tranquilidade, dormiu a noite inteira, não falou mais na menininha. E aí ela depois nunca mais viu esse espírito? O que aconteceu? Olha só, no dia seguinte ela acordou, olha como é que era uma coisa forte. Ela falou, mãe, a menininha não tá aqui não, tá na casa da avó Bel. E eu fiquei muito feliz, porque eu vi que, de fato, né, a Dona Isabel tinha encaminhado aquele espírito. E a minha preocupação é que o dia seguinte nós passaríamos na casa dela. Tinha um evento e nós estaríamos lá. Eu falei, meu Deus, ela vai ficar agora com medo de ir para a casa da Dona Isabel encontrar com a menininha. Nem por um momento ela se lembrou da menininha estar na casa da avó Isabel. Passamos um dia alegre, ela brincou o dia inteiro. Na hora de ir embora, ela falou, ó mãe, a menininha não estava aqui não. E foi quando a Dona Isabel me falou que ela também tinha pensado nisso, de fazer esse trabalho junto à Anne para ela não associar a casa dela à menininha. E que ela tinha encaminhado aquele espírito para um hospital para que ela ficasse em tratamento. E aí o caso se encerrou aí, a Anne nunca mais teve contato com essa menininha que você diz? Olha, ela ficou uns 2 meses sem falar na menininha. E uma tarde, quando nós chegamos do colégio, eu, ela e a Isabelle, a irmãzinha de 7 anos. Abri a porta, ela falou, mãe, hoje tem menininha. Aí eu falei, oh meu Deus, a menininha de novo. Eu falei assim, tem menininha, mas ela vai para casa da avó Isabel. Aí ela olhou para a porta e falou, ó, ela foi. Aí a Isabelle, viu, Anne, foi para casa da avó Isabel. Ela falou, ah, mãe, tô com medo da menina. Aí eu falei, mas... Aí, minto, a Isabelle falou, mas Anne, você mesma não viu que ela foi embora? Ela falou, foi. Aí saiu para brincar e nunca mais ela tocou na menininha. Agora, vocês tratam esse assunto com muita naturalidade, a presença de espíritos que convivem conosco. Por que isso? Por causa da doutrina espírita, né? Graças a Deus, pela doutrina, a gente tem essa consciência clara de que o mundo espiritual existe e convive conosco. Então, é muito natural e as crianças são criadas dentro desse entendimento. São orientadas nesse sentido. Então, a Anne, quando me falou,
ela falou com naturalidade também da presença da menininha. Só que era uma presença que não fazia bem a ela, né? Então ela falou que não era uma pessoa carinhosa, era uma pessoa que não fazia bem a ela, mas era uma coisa natural. A irmã também tratou com naturalidade, o fato da irmã estar percebendo esse espírito, foi tudo muito tranquilo. Agora, sob o comando, né, a ajuda da Dona Isabel nesse sentido, porque de fato não era uma presença a nós amiga, né, que fosse amiga nossa. Essa participação da Dona Isabel, ela foi decisiva na solução desse caso? Com certeza, foi decisiva. Foi ela quem nos ajudou, porque eu sabia da verdade, sabia que ela de fato estava vivendo uma menininha, mas eu não tive recursos para tranquilizá-la. Eu não tive condição de acalmá-la. Eu também me senti angustiada por aquelas vibrações, né? E aí eu pedi socorro mesmo. Foi a Dona Isabel quem nos ajudou. Adriana, da forma que você fala, se não fosse a doutrina espírita, vocês certamente iam conduzir esse assunto de uma maneira diversa da que foi conduzida? Olha, naturalmente seria como as pessoas falam, né? Que a criança tem um amiguinho imaginário, tem um bichinho imaginário, um coleguinha imaginário, né? Seria conduzido por esse lado. Mas no nosso caso, graças a Deus, a gente tem convicção da realidade espiritual e nós conduzimos segundo essa nossa convicção. Os espíritos realmente se comunicam conosco? Com certeza, com certeza. Mas como os pais devem lidar com esta situação? Dona Isabel tem a resposta. Como a doutrina espírita é importante e necessária em todos os tempos, já que nós somos espíritos em todos os tempos. Em todas as épocas da humanidade, havia os espíritos e eles influenciavam a humanidade. Cada religião entendia de uma forma, explicava da maneira que lhe interessasse. Mas trazer a mensagem real da vida só a doutrina espírita. Então, a criança não sabe doutrinar aquele espírito. Assim como a criança não está pensando nada negativo. Não fez nenhuma maldade para atrair aquele obsessor. Está provado que é o passado. Que são ligações do passado. Então a gente entende que nunca se deve fazer mal a ninguém. Nem hoje, nem amanhã e nenhum tempo. E nós estamos sofrendo as consequências do passado que não nos foi orientada. A doutrina não nos foi orientada. Então a criança tem como defesa o ambiente que ela é criado. Então, aquela criança não nasceu ali por acaso. Ela veio trazer a mensagem do mundo espiritual. Ali pela vidência, pelo mal-estar, pelo sofrimento dela, ela está corrigindo, está aprendendo, né, sobre o passado e está passando lições para os adultos que estão lhe envolvendo. Então, precisa da prece, da vibração, da boa leitura, da convivência edificante para afastar os chamados obsessores do lar, para que não hajam prejuízos para as crianças, para o crescimento moral, espiritual, de equilíbrio das crianças, que elas até hoje, criança toma calmante, precisa de tratamentos específicos, é uma tristeza. Criança vai para psicólogo, é uma coisa assim, isso é triste, é lamentável. É falta de Deus, é falta de conhecimento da razão da vida. Então a defesa da criança é justamente a proteção divina, que a ninguém desampara. Ela é criança, mas ela é filha de Deus, tem a proteção, tem os mentores espirituais que não abandonam, mas nós precisamos das lições.